E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Do livro de São João, capítulo, verso 22. Boa noite a todos, no nome de Jesus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de São João, capítulo 17, 22. Deus abençoe todos os nossos irmãos aí pela internet também, que neste momento nos ouve. Todos acharam aí? 17, 22 de São João. Diz assim: E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Querido Pai, estamos diante do Senhor mais uma vez, crendo na Tua preciosa palavra. Estamos aqui com os nossos corações voluntariamente dispostos a Te servir por amor, Pai. Nós amamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos buscou quando nós não Te buscávamos, Senhor. O Senhor nos amou quando nós não Te amávamos. E estamos aqui por pura gratidão e amor ao que o Senhor fez por cada um de nós, imerecidos, Pai. Somos imerecedores da Tua graça, Senhor. Mas queremos valorizar cada pedacinho, Pai, da Tua palavra, porque ela está banhada com o Teu sangue, sangue remidor, que tirou a natureza do mal de cada um de nós e colocou esta luz preciosa da Tua palavra. Abençoa cada irmão que está aqui para ouvir a Sua palavra, cada irmão que está pela internet, ó Pai, desejoso de ouvir a Sua voz, que o Teu grande Espírito Santo venha falar com cada um de nós, o Teu Santo Espírito Consolador venha abrandar cada coração com a Tua palavra, Pai. É o que nós Te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero ler mais um versículo aqui da palavra de Deus em Apocalipse. Os irmãos só ouçam, por favor, para nós ganharmos tempo. Apocalipse capítulo 3, 21, o profeta diz assim, ou a Bíblia diz assim: Ao que vencer, lhe concederei
que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Estas palavras do Senhor Jesus, tudo que ele fala é maravilhoso, né? Toda palavra que saiu da boca de Cristo, ela é maravilhosa para nós ouvirmos. Então nós vamos falar um pouquinho nesta noite de ceia, né? Nós teremos nossa ceia, e eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre Jesus e Brana, uma unidade perfeita, né? Deus, ele nos fez uma unidade perfeita quando nos criou no Jardim do Éden. Nós, antes da queda, nós éramos uma unidade perfeita com Deus. Ou seja, Deus, o Criador, fazia parte da nossa alma. Porque o único lugar onde Deus habita é na alma do homem, né? E a alma do homem, diz o profeta, só tem um sentido. O nosso corpo físico, ele tem 5 sentidos. O nosso espírito, ele tem 5 sentidos. Porque somos formados de alma, corpo e espírito. Mas a alma, diz o profeta, só tem um sentido. Ou ela é formada pela fé, que representa Deus, ou ela é formada pela incredulidade, que representa o diabo. Tá certo? Adão, ele era formado de tal maneira perfeita, como Deus criou o homem, é que Deus fazia parte da natureza de Adão. E Adão fazia parte da natureza divina, né? Essa era a perfeição, a perfeita unidade quando Deus fez o homem, né? O homem era perfeito porque ele tinha uma parte no seu corpo chamada coração, aonde habitava a alma e onde Deus podia morar no homem, né? Este foi o principal objetivo de Deus criar o homem, né? Deus fez o homem porque Deus queria fazer parte do homem. Interessante é que Satanás, este ser invejoso, como ele queria ser melhor ou igual a Deus lá no céu, ele queria adoração para ele queria ser adorado como Deus lá no céu. Quando ele é lançado para a terra, ele sabe que Deus veio para morar no homem. Então, ele também teve o desejo de morar no homem. Ele queria fazer parte do homem, porque Deus quis fazer parte do homem. Deus quis morar no coração do homem. E não fazer do homem dois, né? O fato de o Espírito Santo de Deus morar no nosso coração não nos faz dois. É uma perfeita unidade de nós com Deus, né? Deus faz parte do homem em uma perfeita unidade, em que você é um homem que tem uma natureza divina. Você é um homem, uma mulher em que Deus faz parte de você. Porque o que é, diz o profeta, o que é o pecado? O que é o pecado? Deus permitiu o pecado, para que os seus atributos fossem manifestados, né, de Salvador, de curador. O profeta diz, o que é o pecado? O pecado é incredulidade, ou seja, descrença em Deus, né? O que é a incredulidade? Qual a origem da incredulidade? Incredulidade é a natureza do mal do diabo em nós. É isso que é incredulidade. É quando o diabo passa a fazer parte da nossa alma. Como depois da queda foi tirada a natureza de Deus, que era fé, crença na palavra de Deus. Adão tinha fé em seu coração e ele cria em Deus. Por isso Deus fazia parte do coração de Adão. Quando a queda acontece, Deus é tirado do coração do homem, a fé, e agora quem passa a fazer parte da alma do homem é a incredulidade, é o diabo. Por isso, nós, quando nascemos no mundo, temos
uma natureza caída, né? Uma natureza do mal. Satanás, ele faz parte de cada ser humano que nasce através do sexo, formado em pecado, em iniquidade. Porque foi tirado a natureza de Deus do homem pela queda e introduzido a natureza do diabo. Deus permitiu tal coisa horrenda, tá certo? Deus permitiu tal coisa horrível, porque todo ser humano que nasce na terra, ele nasce uma unidade com o diabo. Ele nasce, em vez dele ter nascido uma perfeita unidade com Deus, pela queda foi introduzida a natureza do mal, a incredulidade no coração do homem. Ele nasce uma perfeita unidade com o mal, com o diabo. Nasce falando mentiras. Nasce falando coisas ruins. Por natureza, diz a Bíblia, ele é filho da ira. Ele é um filho do diabo, por natureza, né? Por causa da queda. Deus permitiu uma coisa horrenda, mas a Bíblia diz que Deus faria tudo operar para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que Satanás fez foi ferir a si mesmo. Toda vez que Satanás tentou afrontar Deus, tentou atacar Deus, tentou machucar Deus, cada vez que ele o fez, ele feriu a si mesmo. No maior golpe que Satanás deu em Deus, na cruz do Calvário, em Cristo, foi naquele golpe fatal que Satanás deu em Cristo, foi que Cristo aniquilou de uma vez o império de Satanás, o pecado. Então, nada que Satanás possa fazer consegue atingir nosso Deus, porque ele transforma tudo que é mal em bênção para os seus filhos. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso, nesta noite, meu irmão, você deve ter absoluta confiança no seu Deus, no seu Criador, no seu Salvador. Porque nada Satanás pode fazer para atingir você. E tudo que ele fizer, ele vai transformar isto em bênçãos, porque ele prometeu. Ele prometeu fazer isso. Tudo vai operar para o bem daqueles que amam a Deus, que são filhos de Deus por predestinação. Aquele que nasceu filho de Deus, nasceu para ser abençoado. Satanás nunca conseguirá amaldiçoar um filho de Deus, tá certo? E esta revelação que você tem hoje deve deixar um ponto absoluto no seu coração, que Deus te amou, e que você é um filho dele, e que tudo vai operar para o meu bem e o seu bem. Amém? Então o maior golpe que Satanás deu em Cristo na cruz do Calvário, quando ele colocou o Filho de Deus naquela cruz para o matar, foi ali que ele deixou o ferrão da morte, diz o profeta, né? Foi a última ferroada que ele deu, quando ele lançou Cristo na cruz do Calvário. Cristo absolveu toda a nossa culpa do pecado, ele pagou o preço, porque se Satanás soubesse disso, Satanás nunca tinha crucificado. Veja como este ser é burro, ignorante. Ele matou o homem que ele não podia matar. Se ele não mata Jesus, o pecado não era pago. E a natureza do homem não poderia ser restaurada para que Deus habitasse nela. Então Deus permitiu que Satanás o pregasse na cruz. Mas foi a última carta de Satanás, foi quando ele matou o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Aquele homem que podia dizer: eu tenho poder, Satanás, para dar minha vida e reavê-la. Ele achou que matando Jesus, nunca mais ia vê-lo. Mas ele era aquele que tinha poder para dar sua vida e reavê-la. E quando ele deu sua vida, ele tomou o ferrão daquele ser maligno, Satanás, e aniquilou o pecado dos filhos de Deus. Transformou aquela maldição da cruz em uma bênção para a sua igreja, para os seus filhos. Tá certo? Satanás não está 1 milímetro na frente de Deus. Sempre Deus estará na frente de Satanás, porque Deus, ele é todo-poderoso, certo? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, não existe motivos nesta noite para mim e você duvidarmos de Deus.
Não existe motivo nesta noite para nós não sermos homens e mulheres felizes, porque nós temos uma proteção divina sobre nós. Tá certo? Então veja, o que é fé? Qual é a sua origem? Fé é confiança, ou seja, a crença em Deus é a natureza do bem de Deus em nós. Porque incredulidade é a natureza do mal de Satanás em nós, né? Então o bem entra em nós quando o ser humano tem fé e crê em Deus. E tá certo? E a fé, diz a Bíblia, que é um dom da graça de Deus. Somente os filhos de Deus vão obter fé para poder ser transformado e nascerem de novo com uma natureza em que Deus faz parte dela. A unidade perfeita é aquela em que Deus faz parte da vida de cada homem e de cada mulher. É como o casamento. Uma unidade perfeita em um casamento é quando Deus habita no coração da mulher e habita no coração do homem. Ali Deus governa. Deus, no trono do coração dos dois, faz um casamento perfeito. Então, irmão, a incredulidade, o pecado é a desconfiança. A incredulidade, o pecado tirou Deus da nossa natureza, do nosso coração, e foi introduzido o mal que é o diabo, Satanás. A fé, a confiança, tira o pecado, tira a incredulidade do nosso coração e coloca a natureza, introduzindo Deus na nossa alma, né? A queda, a degradação da raça humana veio quando Satanás passou a fazer parte do homem, né? Este foi o intento, né? Como Deus fazia parte do coração do homem, ele veio e desejou também fazer parte do coração do homem como Deus, né? Então nós nascemos, irmãos, uma unidade caída. Nascemos unidos, casados com a natureza, a alma do diabo. Cada um de nós nascemos com a natureza do diabo, a alma do diabo em nós. Mortos, diz a Bíblia, em pecado e ofensa. Nascemos escravos do nosso coração incrédulo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Porque tem um mal ali, uma natureza má de Satanás, governando o nosso espírito. E quando ele governa o espírito governa o corpo. Então tem um assentado no trono do seu coração hoje à noite. O profeta diz: ou você tem o Espírito Santo de Deus controlando a sua alma, e a sua alma controlando o espírito, e o seu espírito controlando o corpo, ou você tem Satanás, a incredulidade, o espírito do mal governando a sua alma, comandando a sua boca, comandando a sua mente. Por isso, a necessidade que Jesus falou, necessário é nascer de novo, é ser mudado, é ser mudado o controle da sua alma, é tirar das mãos de Satanás e passar para as mãos de Deus. Essa é a vitória de cada ser humano, é quando ele deixa de ser escravo do pecado, da incredulidade, e passa a ser escravo do amor, da fé de Cristo, através da palavra. Amém? Então o novo nascimento, o nosso nascimento aqui, quando nascemos de novo, é tirado de nós a natureza maligna de Satanás. E a nossa alma, e em nossa alma é colocada a natureza divina, que é a fé, a confiança em Deus. A unidade com a incredulidade de Satanás, no nosso nascimento sexual, forma um filho do diabo. Todo ser humano, ele nasce unido a um coração incrédulo por Satanás. E por natureza ele é filho do diabo. E a nossa unidade com a fé em sua palavra, em um novo nascimento espiritual, forma um filho de Deus. Amém? Então temos que ser uma unidade com Deus, através da fé, ou seremos uma unidade com Satanás pela incredulidade. Porque uma destas coisas vai governar nossa vida. Ou você vai ser governado pelo diabo, a incredulidade, não crendo na palavra de Deus, e você vai fazer só coisas que contraria Deus, que não agrada a Deus, porque a sua natureza é má por causa da queda do pecado. O diabo entrou na sua natureza. Ou você vai ter fé, a fé de Deus em seu coração. Deus governará a sua vida pela palavra, tá certo? Então, as nossas ações,
as nossas atitudes, aquilo que nós gostamos de fazer, com quem nós gostamos de associar, tá certo? Com que alimentamos a nossa alma através dos olhos, dos ouvidos, da boca, vai mostrar que tipo de natureza nós temos e quem está no controle do nosso coração. Tá certo? Isso aí é quando um homem tem Deus no coração e quando o homem não tem Deus. Quando o homem tem fé na palavra e quando o homem é incrédulo. Porque o seu exterior mostra, né, quem o está governando. O profeta diz, algum espírito vai te governar. Se Deus não te governar, você pode ter certeza que o diabo o fará. Né? Não existe forma de você ficar neutro. Porque a sua alma, ela é controlada por um espírito. Ou é o espírito de Deus, ou é o espírito do diabo. Por isso, o eleito, existe a graça de Deus salvadora para a vida do eleito. Né? Existe a lei do espírito de vida da palavra para o eleito, para que ele seja liberto do espírito da morte e do pecado. Amém? Isso falando de unidade, né? A unidade perfeita. Né? Por isso precisou Deus, né? Precisou Deus, o Espírito, Deus, o Espírito Santo, fazer uma perfeita unidade com o Filho, o corpo, Jesus. Para que aquele corpo, ao estar em unidade com o Pai, poder ser levado até o matadouro, até a morte da cruz, morrer e pagar o pecado de cada um de nós. E agora Jesus, Deus, por direito, né? Por direito de propriedade do coração de cada um de nós, Ele pode voltar e expulsar Satanás do nosso coração e voltar a fazer parte da nossa natureza. Ele não poderia fazer isso antes de pagar o preço do pecado. Né? Quando Satanás faz com que Adão e Eva pequem, eles são entregados por direito ao pecado. Satanás, agora, depois do pecado, tem direito na alma de cada ser humano que nasce através do sexo, tá certo? Mas Jesus, o Filho de Deus, em uma carne, ele faz uma união perfeita com o corpo Jesus, paga o preço do pecado, tá certo? Aniquila a morte e o poder de Satanás. E agora Jesus tem direitos dados a ele, porque ele pagou o preço da nossa alma. Não é se eu quero ou se eu não quero. Não, ele tem direito na minha alma e na sua. Tá certo? Porque eu não queria Jesus, você não queria Jesus. Mas por você ser um eleito e ter a sua alma paga pelo preço da cruz, do sangue, Jesus vem, mesmo você não querendo, entra dentro da sua alma, rasga o seu coração e diz, você é meu, rapaz. Não adianta você querer ir para outro lugar, você é meu. Porque você é meu por direito de compra. Irmão, eu e você não somos donos da nossa vida. As pessoas querem agir desagradando, desobedecendo a Deus, como elas fossem dono de si próprias. Nós não somos. Nós temos um dono. O nosso Criador foi feito Salvador para Ele ser dono da nossa alma. Ele tem direitos legais de entrar no meu coração e no seu. E Ele fez isso na intercessão do Filho de Deus. Quando as eras vinham vindo em suas gerações, os eleitos vinham vindo e Deus vinha tomando posse de cada coração eleito, tirando o mal, a incredulidade do coração e colocando a natureza divina. Deus voltou a fazer parte do homem em uma unidade perfeita para controlar os nossos olhos que adulteravam, agora não adultera mais. Para controlar o nosso coração, que era possuído de orgulho e inveja, e Deus colocou ali a humildade do Espírito Santo e a simplicidade da pomba. Deus tirou a nossa desonestidade e fez de você um homem honesto, uma mulher honesta. Tirou a vaidade extrema das irmãs e fez as irmãs se portarem como damas, castas, honestas. Tirou os hábitos imundos do vício, do cigarro, da bebida, e colocou ali sede por sua palavra, sede por santidade. Todo coração em que Deus habita, tem que haver, irmãos, uma sede pela santidade. Viu? Se você não deseja cada dia ser mais puro e santo, pela influência do Espírito Santo, não por força nem por violência, mas há um Espírito dentro de você,
A natureza divina de Deus está clamando dentro de você para que o seu corpo, os seus olhos sejam santos, suas ações sejam puras, sejam santas, porque Ele é o dono do corpo, Ele governa o corpo, e Ele quer uma casa pura, santa, dedicada a Ele, porque Ele é o dono dessa casa. Satanás não manda mais em você, Satanás não governa mais os seus olhos, a sua mão. Quem governa é Deus por direito. Ele entra aí e faz de você, como disse Paulo, um escravo do amor de Deus. Nós temos prazer de sermos escravos do amor de Deus. Amém? O diabo, ele veio e quis ser igual, né? Assim, Satanás sabia que, pela desobediência, os filhos de Deus seriam filhos dele. E pela obediência, os filhos de Deus seriam filhos de Deus. A obediência nos faz filhos de Deus, a desobediência nos faz filhos do diabo. Você quer ser um filho, uma filha desobediente? Você segue o seu caminho, mas você pode ter certeza que quem está governando o seu coração não é Deus, é o diabo. E o diabo não tem nada de bom para te oferecer. A promessa do diabo é concernente a esta vida. É bênçãos carnais, materiais, que ele vai te oferecer. Mas depois da morte, ele não tem mais nada para te oferecer. Tá certo? Diferente do nosso Senhor e Salvador. Ele nos abençoa nesta vida, Ele nos enche de bênçãos espirituais, não deixa faltar nada na nossa vida, porque a Bíblia diz que nunca se ouviu de um justo mendigar o pão, não te dá o que você quer, mas o que você necessita, mas com uma promessa, depois de cair deste corpo na corrupção, nós herdaremos a vida eterna e o gozo eterno com Ele. Então o homem tem que ser muito ignorante para rejeitar Cristo. O profeta diz que um homem, se ele tiver uma mente sã, ele nunca rejeitaria Cristo. Um homem que rejeita Cristo, a palavra, ele não está no seu juízo normal. Ele tem outro ser pensando por ele. Ele tem outro ser sentindo por ele. E ele não percebe. Este é o engano de Satanás. As pessoas vivem em pecado, em delitos, em ofensas, praticando o pecado e o mal, enganadas, achando que são elas, mas é Satanás fazendo destes homens e mulheres bonecos. Satanás cumprindo o seu desejo na vida do homem. E Cristo vem e desfaz o poder satânico da nossa vida, e Jesus começa a viver a nossa vida. Amém? Isso é maravilhoso, né? Isso é muito maravilhoso. E falando dessa unidade do homem com Deus, né? Mas quando você vem para a mensagem do profeta, nós sabemos que o profeta, ele é aquele de São João 14:12. O profeta é aquele de São João 14:12. É aquele que crê em mim, diz o Senhor Jesus. Aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores. Se o irmão perceber, aquele que crê em mim seria um mensageiro, tá certo? Usado pelo Espírito Santo para cumprir obras maiores. Porque se você fala que Brana não foi Jesus Cristo, ou se Cristo não foi Brana, Brana, homem, fez obras maiores do que Jesus. E você acha que Jesus daria a um homem a honra que pertence a ele? Não. Se Brana fez obras maiores, porque Deus prometeu que aquele, sabe o que é aquele? Aquele Espírito Santo de verdade. Aquele que crê em mim é aquele Espírito Santo de verdade que o Pai enviará no meu nome. Quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Isso se cumpriu em Apocalipse 10:7. Quando o Espírito Santo, em Brana, numa perfeita unidade, trouxe para nós todos os mistérios da Bíblia. Amém? Então, o Pai, ele é Criador. Filho, ele é Salvador. É o mesmo Deus. Ele é Pai na criação, ele é Filho na salvação, mas ele é Espírito Santo revelador em um homem. O Espírito Santo, ele é revelador em um homem. A obra do Espírito Santo é revelar. A obra de Jesus foi salvar. A obra do Pai foi criar. Mas a obra do Espírito Santo é revelar a palavra, é trazer à existência uma igreja unida em uma perfeita unidade com Ele, para fazer as obras que Ele fez e maiores. Tá certo? Então, quando vier São João 14:12, aquele que crê em mim, o Espírito de verdade,
aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Então, aquele que crê em mim é o Espírito Santo. Aquele que crê em mim é o Espírito Santo. O profeta diz, você só pode crer em Deus, na palavra, se você tem o Espírito Santo. O que diz o Senhor Jesus? Aquele que crê em mim tem vida eterna. Mas não é que terá vida eterna. Tá certo? Vida eterna é o Espírito Santo morando no coração do homem e da mulher. Então, quando você ouve a palavra e você crê, você está mostrando que tem o Espírito Santo, a vida eterna com o Pai, antes da fundação do mundo. Porque só os que são eternos crerão na palavra de Deus. Só os que têm o Espírito Santo crerão na palavra de Deus. O Espírito Santo morando no coração do homem e da mulher traz crença e fé para que ele possa se alimentar da palavra. Tá certo? A fé, ela se alimenta da palavra. Quem é a fé? O Espírito Santo morando no nosso coração. Fazendo uma perfeita unidade. Amém? Então, o Pai Espírito, quando nós falamos do Pai e o Espírito, ninguém podia ver. Veio o Filho para que o homem pudesse ver o Pai. Tá certo? Foi isso que Jesus falou. O Espírito ninguém vê. Aí veio o Jesus, o corpo, para que o Pai pudesse ser visto no corpo. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o corpo, Cristo, vê o Pai que é Espírito. Mas precisou de uma perfeita unidade de Deus com o corpo. Por isso, no Velho Testamento não é revelado o nome, porque o nome só poderia ser revelado quando o Pai tivesse um corpo de carne, uma perfeita unidade. Quando nós estamos sendo gerados, nós precisamos de um espírito, para poder nascer e ter um nome. Quando nós, o espírito que ronda ali, diz o profeta, aquela mãe quando ela está para dar à luz, quando aquele espírito encontra um corpo, é dado um nome para aquele corpo. Você é uma unidade agora com o Espírito que entrou no seu corpo. Amém? Então o Filho tinha que morrer, voltar ao Pai para enviar o Espírito Santo, Consolador. Foi o que Jesus falou, o Espírito Santo Consolador que o Pai enviaria no meu nome. Convém que eu vá, se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Amém? Por quê? Se Jesus não morre, o preço do pecado não é pago. O coração do homem não é limpo. Deus não pode habitar num coração em que há um inquilino ali maligno e sujo. Jesus paga o preço do pecado, expulsa este ser maligno do nosso coração e volta a habitar no nosso coração em uma perfeita unidade com o homem. É isso que Jesus faz. Porque Satanás é posseiro. Tá certo? O coração do eleito não pertence a ele. Ele tomou posse por causa da queda. Deus permitiu. Então, quando nós olhamos para Jesus, irmãos, Jesus, diz a Bíblia, é a expressa imagem do Deus invisível, o Pai. Jesus é a expressa imagem do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Tá certo? Depois da morte do corpo do Pai, Jesus, você não se vê mais o Pai. O Pai volta a ser invisível, espírito, porque aquele corpo que era a imagem visível de Deus foi para o trono da intercessão, em espírito. Eu vim de Deus e volto para Deus. Eu vim de um espírito a uma carne e volto a espírito. Eu vim de uma coluna de fogo a um corpo de carne, volto a espírito numa coluna de fogo. Tá certo? Mas para pagar o preço do pecado, Deus, o Espírito, teve que fazer uma perfeita unidade com o corpo Jesus, para que o pecado fosse pago. O pecado nunca seria pago se não houvesse o corpo de Cristo, a imagem do Deus invisível, para sangrar e morrer. Amém? Então ele volta ao Pai em espírito, retorna na forma visível como Filho de Deus. Quando Jesus vai para a intercessão, ele envia de volta o Espírito Santo, invisível novamente, para trabalhar na igreja. Tá certo? O Espírito Santo Consolador é enviado depois que o preço do pecado é pago, porque agora Deus tem direitos legais de habitar novamente no coração do homem. Tá certo? Ele vem sobre a igreja eleita, meu irmão.
Deus não vai habitar em qualquer coração, não. Tem coração que é do diabo mesmo. Tá certo? Tem uma raça aí que elas são malignas. Elas nunca terão conversão. Elas nasceram daquele jeito e morrerão daquele jeito. Mas tem uma raça de filhos de Deus que nasceu enganada, com um coração enganoso. É para esses que Jesus vem, tirar o engano, o pecado do coração desses e transformá-los novamente em filhos e filhas de Deus. Amém? Então, irmãos, até o término da era de Laodiceia, quando o Consolador, o Espírito Santo, retorna no Pentecostes, ele vem trabalhando na igreja, ele vem dando novo nascimento a cada eleito, através da palavra, porque ele envia a palavra, tá certo? Mas como que ele intercede? Ele está no seu coração te dando fé para você crer naquela palavra. O que é a intercessão de Deus? Ele morreu, derramou o seu sangue para interceder por nós. O que ele faz? No dia em que você está na sua geração, quando ele levanta um homem com o Espírito Santo para pregar a verdade para você, o que ele faz? Ele entra no seu coração para que você creia naquela palavra. Não é? A salvação, nós não temos parte nenhuma, meu irmão. Se você creu, foi porque o Espírito Santo intercedeu por você. O que ele fez? Ele entrou no seu coração, te deu fé para você crer naquela palavra. Tá certo? Mas por que ele fez isso na intercessão? Porque ele tem direitos legais sobre a minha vida e a sua. Ele pagou, derramou cada gota do sangue dele. E ele pode tirar a dúvida do coração do homem, o diabo, e colocar fé na palavra de Deus. Nenhum eleito vai ficar sem intercessão, meu irmão. Viu? Jesus tem compromisso com cada eleito. Então, até o término da era de Laodiceia, ele esteve de forma invisível. 7 eras em que Jesus esteve na igreja de forma invisível. Vê se dá tempo da gente concluir esse pensamento e ler alguma coisa aqui para os irmãos. Mas veja aqui, mas para ser o Filho de Deus, o Espírito Santo, ele teve que ir ao Pai e voltar como Consolador. E como Consolador, ele está operando agora em 7 eras no ministério do Filho de Deus, o Espírito Santo, convertendo os corações, colocando fé na alma dos eleitos, tá certo? Para poder nós chegarmos até a última era, quando nós chegamos na era de Laodiceia. Ele, o Filho de Deus, o Espírito Santo invisível, ele teria que retornar, porque ele tinha uma promessa de abrir os livros da redenção, os 7 selos. Ele, como Filho de Deus, o Espírito Santo, intercedeu por nós, porque tínhamos o nosso nome escrito aqui, nós tínhamos uma parte neste livro. Ele intercede por nós até o final da era de Laodiceia. Mas se ele não volta para reclamar cada um de nós com a abertura da palavra, a intercessão não teria valor. Porque na abertura da palavra, quando Deus ele traz o Espírito Santo em um homem, novamente, para poder pregar os 7 selos, abrir e revelar todo o mistério da Bíblia para a sua igreja, quando ele faz isso, ele está reclamando o que ele pagou, o que ele comprou. Amém? Então, o que Deus precisou no final da era? E você pode perceber que essa escritura que nós lemos ali, em Apocalipse, em Apocalipse 3, Apocalipse 3, 20, 21, ao que vencer, é a última carta, é o último mensageiro. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Veja que nenhum mensageiro teve esta promessa, porque esta promessa é específica para o 7º anjo, o anjo que Deus escolheu para nele habitar. E quando a Bíblia diz, através de Jesus, que este vencedor da última era, este que vencer, é Brana, o 7º anjo, ele vai se assentar comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com o seu Pai no seu trono, com meu Pai no seu trono. Como que Jesus venceu e assentou com o Pai no trono? Quando Deus, o Espírito, fez com Cristo, o corpo, uma perfeita unidade. Deus e Cristo foram um para a morte da cruz.
É aí onde nós temos que ver, para a abertura dos selos, este vencedor da última era, o sétimo anjo, ele se fez um com Jesus, porque o coração do sétimo anjo se tornou o trono do Filho. Então, o que Jesus está falando para o vencedor da última era, o sétimo anjo? Assim como eu me tornei um com o Pai e Espírito, eu corpo com o Pai e Espírito, para morrer, assim eu vou com o sétimo anjo me tornar um para abrir o livro da redenção. Jesus e Brana foi a perfeita unidade para a abertura do livro da redenção, o qual nenhum outro homem poderia fazer. Todos os profetas foram partes da palavra, e você tem que saber que todos os profetas tinham uma porção do Espírito Santo para aquela era. Você sabe que aquela porção da palavra era a porção do profeta. A porção de justificação era a porção do Espírito Santo de Lutero. O que Paulo pregou era aquela porção do Espírito Santo. Mas quando chega o sétimo anjo, você não tem mais parte da palavra, porque quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Agora você tem a perfeita unidade do sétimo anjo, Brana, com Jesus. Quando Jesus toma o trono do coração do sétimo anjo, ele está fazendo uma perfeita unidade com o último mensageiro, porque ele, Jesus, precisava de um coração para abrir os selos da redenção. Então veja, duas unidades perfeitas, o Pai com o Filho Jesus se uniram, espírito e corpo, uma perfeita unidade para morrer, pagar o preço da redenção. Agora, depois do Espírito Santo, ter se tornado o intercessor de 7 eras, ele precisa de uma forma visível novamente, precisa de uma carne profética, porque é isto que é a carne do Filho do Homem, é uma carne profética. O Filho do Homem é o quê? É a forma visível do Espírito Santo. Agora, no Filho do Homem você não tem parte da palavra. Por isso, irmão, um profeta cheio do Espírito Santo não podia morrer para pagar o preço do pecado. Teria que ser o próprio Deus, invisível numa forma visível de corpo. Para abrir o livro também, a Bíblia diz que não foi achado ninguém digno. Não poderia ser um profeta cheio do Espírito Santo, teria que ser o próprio Espírito Santo, tomando uma forma visível de corpo. Brana, sétimo anjo, para poder abrir o livro da redenção. É isto que Jesus fez quando ele sai do trono do Pai para o seu próprio trono. Ele toma, porque ele pode, o coração do homem é dele. Ele faz do trono do coração do sétimo anjo, ele faz seu trono. Ele faz uma perfeita unidade com o sétimo anjo. Olha aqui. A perfeita unidade com o sétimo anjo. Para quê? Para que Jesus, não um profeta cheio do Espírito Santo chamado Brana, mas Jesus, o Espírito Santo chamado Brana, abrir o livro da redenção. Olha, quantos vocês viram mensagem, o Cristo, o Mistério de Deus revelado, revista Life? Então veja, a revista Life reuniu esse círculo de nuvem, a luz ali, e eles não puderam entender, eles não sabem nada ainda, porém, aqui dizendo, vá ali e espere, estes mistérios vão ser revelados. E aqui, meses antes que isto acontecesse, aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram nessa fotografia, até mesmo o anjo da direita, que era a teofania do sétimo anjo, quando ele estava sendo materializado, quando o Espírito Santo da era intercessória estava tomando forma visível de carne, porque agora você não tem na última era a porção do Espírito Santo, a plenitude da divindade em um homem, para poder abrir o livro que ninguém era digno. Veja, quando ele estava sendo materializado, fazendo visível. Amém? Amém. Terceiro selo, porém, virá o tempo quando a obra de redenção cessará. Quando Deus vai deixar de ser Espírito invisível, intercedendo dentro do coração do homem. Porque agora ele tem uma obra de profeta na terra. Tá certo? Para abrir o livro,
o Espírito Santo não pode abrir o livro e profetizar se ele não for um profeta. E quando cessar a obra redentora da intercessão do Filho de Deus, o Espírito Santo invisível, então ele deixa o trono de Deus, onde ele está assentado, mas aquele não é seu trono, é o trono do Pai. O coração de Jesus é o trono do Pai. Ele fez esta unidade para poder pagar o preço do pecado. Aquele que vencer, darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu tenho vencido e tenho assentado com meu Pai no seu trono. Agora, veja, Jesus nasce na terra e ele tem um nome, Jesus. Deus faz no coração de Jesus a perfeita unidade e Deus chama Jesus. Porque não tem dois ali. É o Espírito e o corpo, formando uma perfeita unidade para morrer. O Pai chamou Jesus para morrer. Da mesma sorte, é Jesus, Espírito e Santo intercessor, quando ele vem na última era, no coração do vencedor da última era, faz do coração de William Branham seu trono, forma-se uma perfeita unidade, meu irmão. O Espírito Santo toma o nome daquele homem. Por isso o Espírito Santo em plenitude, para abrir os selos, se chamou Branham. A perfeita unidade de Jesus com Branham não era dois, era um. Para abrir o livro da redenção, Jesus fez com Branham uma perfeita unidade, tomando o coração daquele corpo de carne para ser seu trono. Tomar 7 selos e abri-lo para a igreja. Por isso, quem pregou os 7 selos e abriu o livro, não foi um profeta cheio do Espírito Santo. Foi o profeta Jesus Cristo em uma carne visível. Branham, a expressa imagem do Jesus invisível. Veja aqui o Jesus invisível, se materializando num corpo visível, para que Branham expressasse a imagem de Jesus para nós. É como você quer ver Jesus, mostra-nos o Pai, o que nos basta, Felipe. Felipe, estou há tanto tempo convosco, não tens conhecido? Quem quer ver o Pai, olha em mim. Por isso o povo deveria saber, se eles querem ver a segunda volta de Jesus fisicamente, olhem em Branham. Branham foi o coração de Jesus para a abertura do livro da redenção. A perfeita unidade de Branham com Jesus para abrir o livro. Por isso ele tomou o nome daquele homem, gente. A perfeita unidade. Não era 2 no púlpito, era um. O Filho do homem manifestado em uma carne. Assim como o preço do pecado só poderia ser pago com Deus em uma carne, o livro, a mesma coisa, só poderia ser aberto com Deus em uma carne. Por isso, o coração de Branham foi o coração do Filho. O coração de Jesus foi o coração do Pai. Numa perfeita unidade para morrer e trazer a redenção para nós. E na abertura dos 7 selos, final da era de Laodiceia, o Espírito Santo que intercedeu em 7 eras teria que ter uma forma visível uma forma visível de carne profética. Tá certo? Por isso, o 7º mensageiro, o 7º selo, o 7º mensageiro trouxe a forma visível de Cristo para a terra. O 7º selo o traz de volta à terra. Mas é o Espírito Santo, ele nunca deixou a terra assim, mas para ele abrir os selos, ele tinha que vir de forma visível. Por isso, o 7º selo, a carne, o coração de William Branham, que é o mensageiro, que é o 7º selo, traz o Espírito Santo invisível de volta à terra, numa carne profética, para a abertura dos 7 selos, irmão. Isto é só para eleito. Se isto não é riqueza espiritual, meu irmão, me diga o que é. Se isto não é poder de transformação, qual é outra coisa maior do que isto que possa acontecer para nos dar fé de rápido? Veja, Branham, a perfeita unidade de Cristo com o 7º anjo, para poder abrir o livro da redenção. Amém? Isto é o grande mistério do 7º selo, que está revelado para sua igreja. A noiva do último dia sabe estas coisas, amém? E nós somos privilegiados em saber coisas que o olho nunca viu e o coração nunca sentiu. Foi o que Deus reservou para nós. Esta igreja simples e humilde, desprezada,
escarnecida, não tendo valor nenhum para a sociedade. Você pensa que a gente vale alguma coisa para a sociedade? Fala desse grupinho de Jundiapeba para você ver. Ninguém não quer nem saber disso aqui. Mas somos os poucos desprezados do Senhor. O que Deus tem me dado, meu irmão, é maior do que qualquer tipo de popularidade. O que Deus tem me dado é maior do que qualquer tipo de bênção material. Tá certo? Eu não troco isto aqui por popularidade, por fama, por dinheiro, por nada. Porque isso aqui é muito grande para ser trocado por qualquer coisa. Eu acho que cada um que tem esta revelação tem que saber da riqueza que está dentro da sua alma. Sabe, isso que você está ouvindo e crendo é o Espírito Santo borbulhando dentro de cada um de nós. Viu? Isso aqui foi revelado só para uma noiva que foi dada em casamento. Então, isto aqui é maior do que qualquer coisa que nós possamos pensar. Tá certo? Querido Pai Celestial, gostaríamos de falar muita coisa, Senhor, mas o tempo não nos permite. Queremos, nesse instante, participar da ceia, Pai, e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esta grande revelação que o Senhor trouxe ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude enquanto caminhamos até o final desta jornada, Pai. Que o nosso coração, o coração de cada eleito, Pai, que crê nisso, que sabe estas coisas, continue a queimar como uma chama invencível, Pai, para permanecermos com uma unidade perfeita com o Senhor até aquele grande dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.